Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Mariana tá com muita saudade de vocês. Esses dias nós temos ficado afastados, nós não estamos mais nos abraçando, nem abraçando os de casa, não é verdade? Nós não temos vindo à igreja, mas a igreja chega até você, porque você também é a igreja, lembra disso? Então, hoje eu trouxe a maleta, lembra? Na maleta tem história. E a tia Mari veio contar uma história que veio do coração de Deus para você não sair da sua casa, mas estar conectado com Deus. Porque a tia Mari ficou sabendo que tem crianças que estão entrando em desespero, que tem crianças que estão chorando, que tem crianças que estão com medo desse vírus que está aí em todo o planeta, não é verdade? Mas a tia Mari veio falar para você que você não deve ficar com o seu coração angustiado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus faz as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam Ele. E eu vim contar uma história para vocês que está aqui na Bíblia. E é uma história tão interessante que ela tem todo um livro inteiro só para contar essa história. Sabe de quem é essa história? Da rainha Esther. E esse livro está na Bíblia, está no livro de Esther. E dentro da minha maleta, que tem história, eu vou contar para você a história de Mardoqueu. Você já ouviu falar em Mardoqueu? Não? Mardoqueu era judeu e os tios dele morreram. Mas os tios dele tinham uma filha que se chamava Hadassa ou Esther. Quem criou Hadassa foi Mardoqueu. Por quê? Porque ela tinha ficado sem pai e sem mãe. Então Mardoqueu criava Hadassa, Esther, como se fosse filha dele. E ela gostava muito de Mardoqueu. Mardoqueu trabalhava no palácio do rei, mas ele ficava nos portões, cumprimentando as pessoas, enfim. A Bíblia diz que um dia o rei de Suzã, que era lá onde Mardoqueu morava, junto com Hadassa, ele precisou de uma rainha. Então ele pediu para que todas as moças da província viessem se apresentar. Um desfile de moda, para ele poder escolher uma rainha. Esther era muito linda, então Mardoqueu inscreveu Esther no concurso. No dia de se apresentar, Esther, que era muito linda, encantou o rei. O rei, ele ficou encantado por Esther. Ela era muito linda, então ele escolheu Esther para ser a sua rainha. A Bíblia conta que depois que ele fez isso, escolheu Esther, ele também escolheu um homem muito valente, que se chamava Amã. Amã era um homem muito valente que vivia ali. E ele o rei escolheu Amã para ser um dos seus superiores. Depois da ordem do rei, todos tinham que obedecer à ordem de Amã. Mas a Bíblia diz que além de valente, Amã era muito mal. Vocês estão vendo a cara de mal? Então, Amã era muito mal. E a Bíblia diz que todos os dias ele passeava ali pelos portões do castelo. E Mardoqueu sempre o via. Porém, Mardoqueu não se curvava para Amã. E Amã ficava muito furioso com isso. Por quê? Porque Amã era muito metido, muito vaidoso. Ele queria que todas as pessoas se curvassem para ele. Mas a Bíblia diz que nós não podemos nos curvar para ninguém, apenas para Deus. E Mardoqueu só se curvava para Deus, só se ajoelhava para Deus, porque ele amava Deus sobre todas as coisas. Então, a Bíblia diz que Amã ficou muito bravo. Então, ele tramou uma situação para matar Mardoqueu. Então,
ele era muito amigo do rei. Então ele pediu que o rei assinasse uma sentença para matar todos os judeus. Mas ele não disse para o rei que era para matar os judeus. Ele disse apenas que tinha um povo naquele reinado que não obedecia às leis do rei. Tanto que Amã era maldoso. E o rei assinou. Amã fez uma forca para matar Mardoqueu. E nesse mesmo dia, todos os judeus que moravam ali, eles seriam mortos, junto com Mardoqueu. Acontece que quando Mardoqueu ficou sabendo disso tudo, o coração dele ficou muito triste, e a Bíblia diz que ele chorou, se angustiou, rasgou as suas roupas e chorou bastante. A rainha Esté ficou sabendo que Mardoqueu, seu primo e pai, estava muito triste, muito angustiado. Pode ser que você, criança, que está aí em casa, esteja angustiado com toda essa situação. Mas não se preocupe, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, tem um projeto em todas as coisas. E você, aí na sua casa, pode ser escolhido para fazer a diferença. Assim como você vai ouvir agora, que Esté fez a diferença no meio do povo de Deus. Então, quando Esté ficou sabendo do plano que Amã tinha para os judeus, ela se entristeceu. A Bíblia diz que ela também ficou angustiada. E que ela mandou um recado para o tio dela. Ela disse: fale para Mardoqueu que eu não posso fazer nada. Eu não posso entrar na presença do rei sem o rei me chamar. Então, Mardoqueu mandou dizer a Esté que ela tomasse uma providência, porque se isso chegasse a acontecer, não só os judeus iam morrer, mas ela também morreria, porque ela também era judia. Esté, então, pediu que o tio pedisse a todos os judeus que durante 3 dias orasse e jejuasse. Criança, você tem feito isso? Você tem orado para que esse vírus não chegue na sua casa? Para que esse vírus não alcance as crianças, os idosos, a sua família, a minha família? Nós temos que orar, assim como Esther fez, pediu para que todo o povo orasse e jejuasse durante 3 dias. Nós também precisamos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós, eu, você, somos povo de Deus. Nós somos os escolhidos do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor escuta as nossas orações. A Bíblia diz que Deus escuta a oração do justo. Então você também tem que orar. Você também pode jejuar para que o Senhor nos livre de todo esse mal que tem assolado o planeta. Então, Esté orou durante 3 dias e jejuou também. Quando passaram os 3 dias, a Bíblia diz que ela se vestiu mais linda do que ela já era e foi ao encontro do rei. Quando ela chegou e o rei a viu, ele se interessou. Ele quis saber o que Esté queria falar com ele. Então, o rei permitiu que Esté chegasse perto dele. Quando ela chegou, ele disse: minha rainha, o que você quer de mim? Peça que até metade do meu reino eu te darei. E é assim que Deus faz conosco. Quando Ele se agrada de nós, é só nós pedirmos que Ele faz. Então Esté disse: meu rei, eu quero que o Senhor e seu servo Amã venham jantar comigo. O rei então pediu para que chamassem Amã. E os 3 participaram de um jantar. Durante o jantar, o rei, a mãe e a rainha Esté se alegraram muito. Então, no meio do jantar, o rei perguntou: minha rainha, o que você quer de mim? Peça que até metade do meu reino eu te darei. E ela disse: se o Senhor tem mesmo interesse em fazer a minha vontade, eu peço que amanhã o Senhor jante comigo novamente. O Senhor, meu rei e Amã. E assim aconteceu.
Mais uma vez, os três estavam jantando. Então, mais uma vez, o rei perguntou a Ester: minha rainha, o que você quer? Peça que até metade do meu reino eu te darei. Então Ester disse: tenho andado muito angustiada, o meu coração, meu rei, está entristecido, porque há uma lei no seu reino que me matará e todos os judeus também morrerão. O rei se assustou. Como assim? Quem foi responsável por essa lei? Ele ficou muito bravo e ele queria saber quem era o responsável por essa lei. E a rainha Ester então disse: Amã, esse que está jantando conosco, Amã é responsável por esta lei. O rei ficou muito bravo com Amã e pediu para que ele fosse morto. Ordenou que Amã fosse morto naquela forca que ele fez para Mardoqueu. E assim aconteceu. Mardoqueu não foi morto na forca, e sim Amã. Amã morreu naquela forca que ele tinha feito para Mardoqueu. A Bíblia diz que no lugar disso tudo, o rei decretou que Mardoqueu fosse líder junto com ele. Depois da ordem do rei, todos deveriam obedecer a Mardoqueu, porque o Senhor tinha se alegrado do jejum e da oração de Ester e do povo judeu. Então a Bíblia diz que Mardoqueu e Ester e todos os judeus foram salvos da sentença de morte. Muitas pessoas têm dito que nós vamos morrer, que muitas pessoas vão morrer com esse vírus, coronavírus. Crianças, nós podemos fazer a diferença. Assim como Ester convocou o povo para orar, eu convoco você, criança, que está na sua casa, a orar. Ore para o Senhor, ore para o Papai do Céu, para que Ele nos livre, para que Ele nos proteja de todo esse mal que tem assolado o planeta. Você pode fazer a diferença. Deus libertou os judeus daquela sentença e Ele pode nos libertar de tudo isso que está acontecendo. O Senhor quer ouvir a sua oração. Peça para Deus, para Ele nos livrar, para Ele nos proteger. Peça para Deus dar ordem aos anjos para nos guardar, para guardar você, para guardar a vovó, o vovô, o titio, a mamãe e o papai, para guardar as crianças, para guardar as pessoas que estão na rua, para guardar aqueles que estão com fome. O Senhor espera a sua oração. Nós contamos com você. Amém?